E aí, galera do nono ano, mais uma vez aqui, professor Joares falando com vocês, preparando mais uma videoaula para que, mesmo nesse tempo de pandemia que nós estamos passando, vocês continuem tendo a aprendizagem matemática de vocês, certo? Hoje nós vamos começar a primeira aula e a primeira atividade do segundo bimestre. As atividades do primeiro bimestre já foram encerradas, foram enviadas aí nos grupos de WhatsApp. Se você está em atraso com alguma dessas atividades, por favor, procure lá o link, faça essas atividades, envie para nós para que ninguém seja prejudicado no final do ano. São essas atividades na verdade serão uma parcela da avaliação de vocês. Mesmo quando a gente voltar para as aulas presenciais e se julgar necessário fazer alguma prova escrita, né, alguma outra avaliação, nós vamos juntar aí com essas atividades para dar a nota do bimestre de vocês, tá bom? Então, se está em atraso, procure o quanto antes regularizar a sua situação. E no caso dessas aulas de hoje, e a atividade vai estar colocada logo em seguida a essa aula, não deixe acumular não atrase essas atividades. O quanto antes você ir mandando aí. Eu sei que na quinta-feira vocês só têm aula de matemática no período da manhã, então usem esse período da manhã para preparar essa atividade e para poder fazer o envio para mim, tá ok? Então, dito isso, como vocês já podem ver aí na nossa telinha, nós vamos estudar aqui o conteúdo para o segundo bimestre, é o conteúdo que nós chamamos de funções, tá certo? Na verdade, nós vamos ter uma introdução ao estudo das funções, ok? No primeiro bimestre nós aprendemos um pouco de radiciação, cálculo de raízes quadradas, aprendemos um pouco de potenciação, a gente começou estudando potências para poder usar a fórmula do Bhaskara e depois resolver as equações de segundo grau. Além da gente resolver as equações de segundo grau no primeiro bimestre, nós aprendemos como resolver uma equação completa, uma equação incompleta e, por fim, nós terminamos fazendo sistemas de equações do segundo grau, certo? Não foi possível fazer as equações biquadradas, mas eu acredito que quando vocês chegarem lá no primeiro ano, vocês terão aí a possibilidade de fazer essas equações biquadradas. E se der tempo aqui, daqui para o final do ano, a gente também pode ter algum problema que surge, a gente faz aí uma dessas equações para que vocês compreendam. Agora, então, no segundo bimestre, que começa com essa aula, a gente vai introduzir aqui com o conceito de funções, tá bom? Vamos lá, então. Introdução ao estudo das funções. Na aula de hoje é uma aula introdutória, a gente vai só começar o assunto, tá certo? E sempre é a parte mais fácil, né? O início de cada assunto em matemática ele é a parte mais trivial, mais tranquila de fazer. Conforme aí a aula vai avançando, o grau de dificuldade também vai aumentando. Então é importante que você entenda bem essa primeira parte, faça as atividades dessa primeira parte, porque quando chegar as mais difíceis, você vai conseguir fazer com um pouco mais de tranquilidade também. Então nós estamos certos de que um exemplo é a melhor maneira da gente entender a ideia de função. Então nós vamos começar aqui com um exemplo. Tá vendo esse rapazinho aqui que apareceu aí na tela de vocês? Esse rapazinho aqui do lado, com uma bola na mão, ele é a representação de um jogador profissional de futebol e eu estou dando aí um nome para ele. A partir de agora, esse bonequinho aí vai se chamar Daniel. E esse Daniel, por jogar muito bem, por desenvolver muito bem aí o futebol, ele acaba de ser contratado por um famoso time de futebol lá da Espanha, certo? Em sua contratação, já que ele acabou de ser contratado, após a discussão ali dos dirigentes, aquelas pessoas que são responsáveis, né, pelo pagamento dos salários, enfim, pela contratação das pessoas para um clube de futebol, o salário de Daniel, desse rapazinho aí, ficou definido da seguinte maneira. Então agora vocês prestem atenção, por favor, tá bom?
como é que ficou definido o salário dele, porque é a partir daqui que a gente vai até o final da aula, é com essa ideia que está aqui posta aqui, certo? O salário dele seria pago em função do número de gols, por isso que o nome do assunto é função. Quando você estuda funções, nada mais isso representa do que você ter uma grandeza matemática que você precisa calcular e que o valor dessa grandeza matemática está associado, ou seja, ele é calculado em função de um outro valor, de uma outra variável. É isso o que nós chamamos de função. Então está dizendo aqui, ó, o salário seria pago em função do número de gols, ou seja, está relacionado com a quantidade de gols. Quanto mais gols o Daniel fizesse, maior seria o salário. Ou seja, o salário de Daniel está relacionado com a quantidade de gols. O salário é calculado em função do número de gols, certo? É assim que nós definimos. Então, o salário seria definido de acordo com o número de gols que ele marcasse em um mês. E além disso, tem mais uma parcela fixa. Então é muito comum, por exemplo, nas lojas, nas contratações, você trabalhar e receber um salário a partir das comissões. Você tem um valor ali estabelecido. Eu me lembro de quando mais jovem trabalhei no Recife como motoqueiro, né, motoboy, fazendo entregas. E o restaurante que eu trabalhava, ele me dava um valor fixo para que eu pudesse abastecer a minha moto e ter assim a manutenção geral da moto, então tinha um valor fixo. Mas no final, o meu salário ele era definido todo mês a partir da quantidade de entregas que eu fazia. Então o meu salário ele estava sendo calculado em função da quantidade de entregas que eu havia feito ali no restaurante durante o mês. Então, se eu fizesse 50 entregas mensais, eu tinha um salário. Se eu fizesse 20 entregas mensais, eu tinha um outro salário. Ou seja, o meu salário estava sendo calculado em função das entregas que eu fazia. No caso aqui do salário de Daniel, ele vai ter uma parcela fixa, um valor fixo, e além desse valor fixo, vai ser dado a ele uma quantia, uma importância em função do número de gols que ele marca. Então vamos continuar aqui para que a gente possa ver qual é a proposta que o clube fez para ele, né? Ficou então definida aqui, ó, da seguinte maneira: Daniel receberia um valor mensal de 20 mil euros, a importância que é o tipo de dinheiro que é usado na Europa, né? 20 mil euros é o valor fixo, o valor fixo que ele vai receber. Então, digamos que no mês que ele não marcou nenhum gol, zerou, não fez gol nenhum, o salário dele vai ser só os 20 mil euros. Só que aqui está dizendo também que a cada gol novo que ele fizesse, ia ser acrescentado no salário final dele, mensal, 2 mil euros a cada gol que ele marcasse por mês, tá certo? Então esse salário seria pago pelo dirigente da seguinte maneira: 20 mil euros fixos e mais 2 mil euros a cada gol que ele marcasse. Então daqui você já começa a compreender o conceito, a ideia de função. O salário depende da quantidade de gols, ou seja, ele é calculado em função da quantidade de gols. Existe uma relação entre o salário e a quantidade de gols que o Daniel marcaria aí. Então esse tipo de relação quando para cada valor específico, né, dando uma definição mais formal, para cada valor específico de salário ou para cada a quantidade de gols que ele marca, existe um salário específico. No mês que ele marca 2 gols, tem um salário. No mês que ele marca 3, tem outro salário. No mês que ele marca 10, 20, 30, então não existe uma mesma quantidade, uma quantidade de gols diferentes marcados com o mesmo salário. Não existe. Para cada gol que ele marca, é dado a ele um novo salário. Então essa aqui é a condição que ficou estabelecida, certo?
Vamos lá então. O que ficou definido foi que ele receberia 20 mil euros fixos, mais 2 mil euros a cada gol que ele marcasse. Ok? Se nós chamássemos então o salário dele de S, S vem de salário. O salário de Daniel é S de salário. Então vocês já estão acostumados que na álgebra, que a gente já começa a estudar desde o 8º ano, é muito comum você representar uma grandeza, algo que você quer saber em um determinado problema, por uma letra. Daqui a pouco a gente vai trocar por X aí, por Y, a gente vai fazer as substituições. Mas aqui no caso eu estou chamando o salário de S e os gols de G. Como é então que eu escrevo essa expressão que está aqui, ó, 20 mil euros mais 2 mil euros a cada gol? Como é que eu escrevo essa situação que está aqui em cima como uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica que representaria essa situação seria a seguinte. Vamos lá aqui. Aqui, ó. Se ele recebe 20 mil euros fixos, então isso aqui está fixo, ó, o salário dele é igual 20 mil fixos aqui, ó, mais 2 mil euros, então 20 mil e os 2 mil euros são os nossos valores de destaque aí, e o G está representando o gol, então S é salário e G é o gol. Essa expressão que está aqui, ó, determina o salário dele, porque digamos, no mês que ele marcou aqui 10 gols, eu vou fazer 10 vezes os 2 mil, mais os 20 mil que ele já ganha fixo, e eu vou ter o valor do salário. Tá bom? Então, S é igual a 20 mil fixos, mais 2 mil que ele marcar a cada gol que ele marcar. Essa aqui seria a expressão algébrica que representaria essa situação. Você já deve ter aprendido que é muito comum em matemática se substituir essas letras aqui por termos específicos. Professores de matemática sempre adotam na álgebra, no estudo da álgebra, na grande maioria das vezes, quando você tem duas grandezas envolvidas, as letras preferidas são X e Y. Isso fez com que se criasse então uma linguagem mais formal ao se tratar de funções. E essa mesma expressão que está aqui, nós poderíamos representar ela da seguinte forma. O S seria trocado, esse S na verdade aqui está representando o salário, desculpe, e o G aqui está representando a quantidade de gols que foram marcados. Mas deixa eu passar o slide aqui, ó. O que eu quero falar é isso aqui, ó. Essa mesma expressão, salário igual a 20 mil mais 2 mil a cada gol, para uma linguagem mais formal, ele poderia ser escrito dessa forma aqui, ó. O S seria substituído, o G também seria substituído. Para essa variável aqui, que a gente chama de variável dependente, ou seja, o salário não depende do número de gols, então esse aqui a gente chama de dependente. É o termo que depende do outro. E esse termo aqui é o termo que a gente chama na função de variável. Ele pode ser assumir qualquer valor, certo? Esse aqui depende desse. Agora esse aqui não depende de ninguém. Depende do jogador marcar a quantidade de gols que ele fizer aí. Então, essa variável dependente aqui, ó, normalmente quando vai se estudar funções, a gente vai chamar ela de y, e a g que está aqui, ó, nós vamos trocar, vamos substituir por x. Então, a mesma situação, o salário agora passa aqui a ser S, Y, o S passa a ser o Y, e o G passa a ser o X. Quem está variando aqui é o X, para determinar o valor de um salário, uma função. Essa linguagem, ela é rebuscada. A matemática é uma linguagem, então tem uma maneira própria de se escrever. E muitos professores e livros de matemática, além dessa forma aqui de escrever a função, vai ter uma que é mais adotada ainda, que vai substituir esse y daqui pela expressão f de x ou g de x, h de x. Ou seja, a função ela depende do x. É isso aqui que isso aqui significa. Ó. O salário, esse f de x aqui, depende da quantidade de x. No caso aqui, o nosso x está representando a quantidade de gols. É bom a gente escrever logo isso assim, para a gente já ir se familiarizando. Você vai abrir um livro de matemática para estudar funções
E normalmente isso vai estar escrito dessa maneira aqui. E há razões para isso, porque essa linguagem aqui, essa maneira de se escrever uma função, ela vai facilitar alguns cálculos mais à frente. A gente vai ver isso conforme o curso de funções for avançando aí um pouquinho mais. Então, ó, uma mesma situação, o salário de 20 mil mais 2 mil a cada gols, pode ser escrito tanto assim, usando S para salário, G para gol, pode ser utilizado com as letras preferidas dos professores de matemática, Y, a variável que depende da X, e normalmente os livros vão usar adotar essa escrita aqui para falar de uma função. F de X igual a uma lei de formação. A gente vai chamar isso aqui de lei de formação, mas isso vai ficar para as próximas aulas, tá bom? Então, ó, a partir da função que define o nosso exemplo inicial, nós poderíamos criar e resolver inúmeros outros problemas. Então, grava aí, ó, qual é a função que a gente vai usar. O salário do Daniel é 20 mil mais 2 mil por cada gol. E matematicamente, usando a expressão, a gente poderia ser mais formal e escrever essa mesma função desse jeito que está aqui embaixo. E a partir de agora a gente vai adotar, na verdade, esse valor aqui, para dizer que essa função representa qualquer situação semelhante a essa do contrato do jogador Daniel. Vamos ver então aqui, que agora nós vamos partir para alguns exercícios, tá? Vou colocar aqui o quadro branco, me deem só um minutinho para que eu possa colocar o quadro branco aqui para que vocês vejam. Muito bem, eu estou aparecendo aqui em cima agora. Vou colocar aqui o quadro branco para que a gente possa fazer os exercícios, tá certo? E nós vamos começar aqui, ó, com esse primeiro problema aqui. Na verdade, não é um problema diferente, mas nós vamos usar a função que já está aí estabelecida para que a gente possa resolver vários problemas com a mesma função que foi dada, com a mesma situação que foi dada. Então, o nosso exercício está dizendo aqui, ó, considerando-se a função do exemplo que nós estamos trabalhando, ou seja, o salário de Daniel é igual a 20 mil reais mais 2 mil reais a cada gol, ou ainda essa função, acostumem-se, tá, em fazer essa substituição aqui, ó. A gente vai ter que se acostumar a escrever isso dessa forma que está aqui, ó, desse jeitinho que está aqui. F de x igual a 20 mil mais 2.000x. Esse f de x aqui continua representando o salário e esse x aqui continua representando a quantidade de gols. Essa variável daqui depende dessa. A gente chama de variável dependente. Então, muito bem. Considerando então essa função, ou essa daqui de cima, mas a gente vai já se acostumar com a linguagem e colocar aqui embaixo. No mês em que Daniel ele recebeu, ó aqui ó, a quantidade que ele recebeu, 54 mil euros. Então, nesse mês ele recebeu 54 mil euros. Se ele recebeu 54 mil euros, o que é que ele recebeu? Ele recebeu o salário dele. Ó. Isso aqui foi o que ele recebeu, o salário. Na função aqui, ó, nós poderíamos substituir esse F, trocar esse S por 54 mil. Ou, aqui embaixo, já que a gente está adotando aqui F de X, aqui, a gente vai substituir por 54 mil e fazer as continhas. Eu vou escrever de novo aqui a função. Então, no mês que ele recebeu 54 mil euros, quantos gols foram marcados pelo jogador Daniel? Deixa eu pegar uma caneta de uma corzinha azul aqui para destacar para vocês aqui. Eu vou escrever de novo aqui a função. Ó. Vou colocar aqui ó, f de x. Desculpa a letra no quadro, mas vocês já estão acostumados, né? O quadro digital é complicado de fazer mesmo. F de x é igual, eu vou escrever só 20, mas são 20 mil, tá? É só para facilitar minhas contas. 20 mil, eu tenho que saber que as unidades aqui estão em mil, mais 2 mil, lembrando que aqui está em mil e aqui está em mil também, x, certo? Se ele recebeu nesse mês 54 mil, é porque o salário dele foi 54 mil no mês.
54 mil euros. Ou, no lugar desse f de x que está aqui, ó, eu posso substituir esse valor que aqui está por 54 mil. Então, eu teria aqui, ó, 54 igual a 20 mais 2x. Isso aqui agora deixou de ser uma função e passou a ser uma equação. Uma equação do primeiro grau, que a gente já sabe como responder. Separa as letras de um lado e os números do outro. Vou colocar aqui, ó, do lado de cá, ó. Sinal de igualdade, né? É o sinal de igualdade quem vai definir tudo. Vou colocar aqui o meu sinal de igualdade. Vou deixar as letras aqui, ó, do lado de cá. 2x é o que tem de letras. E esse 20, ó, ia mudar de lado aqui, de sinal de igualdade, para fazer a conta. 54 mil menos 20. Lembrando que quando você muda de lado, o 20, você precisa mudar aqui o sinal. Vai ficar negativo 20. Então eu teria aqui, ó, 2x igual... Desculpa, eu escrevi aqui em cima 54 e coloquei aqui 50. Aqui não é 50 não, né? Aqui tem que ser 54, tá bom? Deixa eu colocar aqui de volta. 54. Quando você faz essa continha, isso aqui vai dar 34. X será igual então a 34 mil, lembrando que está em mil, né? Dividido por 2. Ou seja, o nosso x aqui, ó, quando você faz essa divisão, pode fazer com calma aí na sua casa, vai dar o número 17. Lembra que o x aqui está representando a quantidade de gols? Se eu achei x aqui igual a 17, esse valor aqui, ó, então está representando a quantidade de gols que foram marcados. E acabou a resolução do meu problema aí, ó. Qual é a letra que tem que ser marcada? Seria a letra D de dado. Nas atividades, vocês já estão acostumados, no link lá, você vai fazer a continha num caderno, quando precisar vai ter um problema semelhante a esse. Você responde lá no seu caderno e marca ali a alternativa correta, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida na resolução, pausa o vídeo, volta, para que você perceba aqui todas as explicações que foram feitas, tá ok? Conforme a gente for fazendo mais tarefas semelhantes a essa, a gente vai aprimorando aí a nossa aprendizagem. Vamos então para um segundo exemplo, tá bom? Deixa eu colocar aqui um segundo exercício, mas usando também a mesma função que nós já estávamos usando aqui, ó. Salário, esse aqui representa o salário, isso aqui é a quantidade de gols. Por que está usando essa linguagem? Por que não usa o S de salário e aqui G de gols? Poderia usar também, sem problemas. O que eu estou fazendo é deixando dessa maneira para que a gente se acostume já com a linguagem que é adotada no livro didático de vocês. Já vista que nós vamos fazer aí bastante exercícios também do nosso livro, como a gente fez no primeiro bimestre. Usamos aí exercícios do nosso livro didático aqui, a gente vai fazer da mesma maneira. E o livro, os livros de matemática de maneira geral, eles adotam essa linguagem mais formal aqui para as funções, chamando f de x, o termo que é dependente e o termo que é variável, chamando de x. Muito bem, ó. Então, ó, considerando nossa mesma situação, ou seja, o salário do cara é 20 mil mais 2 mil a cada gol, ele vai dizer aqui, ó, vem a pergunta, quanto dinheiro Daniel recebeu? Quanto dinheiro? Então a nossa pergunta aqui agora vai ser sobre isso aqui, ó. Quanto dinheiro? Vou colocar aqui em destaque para que você possa ver. Quanto dinheiro? Aqui, ó. Daniel recebeu de salário. Então, o que é que ele quer saber? Quando ele diz assim, quanto dinheiro ele recebeu de salário? O salário é essa primeira expressão que está aqui, ó. Que está sendo representada. Lembra que aqui era o lugar do S? E que esse x aqui é o lugar do gol? Então agora ele vai querer saber quanto dinheiro ele recebeu de salário. O salário é isso aqui, ele quer saber, achar esse valor. Quanto é que vai dar o f de x no mês em que foram marcados 29 gols.
Tá aqui as informações importantes. De novo, para facilitar o meu trabalho, as unidades aqui não estão em milhares, né? Então eu vou facilitar. Eu vou só escrever assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui e vou colocar aqui para que você possa ver, ó. A função, então, ela pode ser escrita... Desculpem. Quadro digital, né? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui para que vocês possam ver. Vamos lá, então. Vou colocar aqui, ó, f de x, que é o f da função. Ficou pior do que o normal a minha letra, né, gente? Tentar fazer melhor aqui, tá? Vou escrever um f normalzinho assim mesmo. Um f de x, é assim que vocês vão encontrar nos livros. A função de x vai ser igual a 20. Lembrando que aqui está em milhares, 20 mais 2 milhares também de x. O que eu estou fazendo é só escrevendo aqui de uma maneira... Eu não coloco esses zeros todos para não fazer conta com um número grande demais. Se quiser colocar também, não vai mudar em nada a resposta, certo? Mas eu acho que aqui a gente faz menos conta. Qual é a informação? Ó? Lembra que o G aqui, o X aqui, está representando a nossa quantidade de gols, o G? Então ele está falando que aqui, ó, 29. O que é que eu vou fazer então? Eu vou substituir no lugar aqui, ó, desse xzinho que está aqui, eu vou colocar a quantidade de gols que foram marcados. Então aqui, nessa mesma expressão, eu vou ter f de x, repetindo tudo, ou seja, o salário aqui é f de x, o salário do cara vai ser igual a 20 mais o dobro da quantidade de gols marcados, 2 vezes, quantos gols foram marcados? 2 vezes 29. Por favor, em uma expressão numérica, lembra de fazer as multiplicações antes da soma. Se você somar aqui, ó, 20 mais 2 e depois fizer a multiplicação, vai dar um valor diferente do que está proposto aqui para a gente. Então, sempre faz primeiro a multiplicação. Ó. 2 de 30 seria 60. Desconta agora 2, né? Isso vai ficar assim, ó, f de x será igual a 20 mais 2 de 29. 9 vezes 2, 18. Sobe 1, 58. Qual é que vai ser o salário? O salário f de x, que é ele quem está representando aqui a situação, vai ser o resultado dessa soma. Vamos fazer essa soma aqui então para a gente saber. Ó. 58 mais 20. Desculpa, deixa eu colocar uma linha melhor aqui. Mais 20. Vamos fazer essa soma aqui, ó. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 7. f de x, quando o x é 29, dá 78. Lembrando que as unidades estão em milhares, então é 78 mil. A alternativa a ser marcada como nosso problema é isso aqui, ó. No mês, então, que o jogador conseguiu marcar 29 gols no mês inteiro, jogando todas as partidas, né? Às vezes joga 2, 3 vezes na semana, fez 29 gols, o salário do cara seria de 78 mil euros. Tá bom? Então é isso aí que vocês vão ter que aprender a fazer. Nas atividades depois vão ter situações semelhantes a essa daí. Vou fazer apenas mais uma situação aqui, tá bom? Mais um exercício parecido com esse aqui. Deixa eu apagar o quadro aqui. Opa. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Ó. Esse aqui é o terceiro exemplo. Na verdade, é a mesma função que está sendo dada, mas com problemas diferentes. Mesma função aqui, ó. Salário f de x, 20 mil mais 2 mil a cada gol que é marcado. Então, ó, marcando 16 gols todo mês, vou pegar a canetinha vermelha e destacar aqui, ó, para que você possa ver. Marcando 16 gols todo mês. Olha a pergunta que ele faz aqui, ó.
Em quantos meses Daniel ele vai conseguir comprar uma casa no valor de 260 mil euros? Em quanto tempo, em quantos meses ele vai conseguir comprar uma casa com esse valor? Aqui a questão está supondo que todo o dinheiro que ele ganhar, ele vai guardando, né? Então vamos lá, escrever de novo a função, pegar aqui a caneta azul de novo. A função eu vou escrever tirando os milhares ali para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou escrever aqui, ó, f de x é igual a 20 mil mais 2.000 x, certo? Ele quer saber o seguinte, ó, em quantos meses. Então não tem nada a ver com o que está aqui. Primeiro, ó, a gente vai saber se ele está fazendo 16 gols todo mês, quanto dinheiro ele está ganhando em um mês. A primeira coisa que a gente tem que saber é isso aqui, ó. Se ele está marcando 16 gols a cada mês, então qual é que está sendo o salário f de x desse cara? Fácil de fazer. Vou escrever, ó, 20 mais 2 vezes a quantidade de gols. O x não é a quantidade de gols? O dobro de 16. Lembrando de novo aqui, ó, para fazer a multiplicação antes da soma, tá? Numa expressão numérica, sempre a gente vai fazer primeiro a multiplicação. Então repete o 20 e faz essa continha aqui, ó. 2 de 15 seria 30 mais 2, aqui, ó, 32. Ou seja, em um mês, se ele marcar 16 gols todo mês, ele vai ganhar 52, as unidades estão em milhares, então, ó, 52 mil reais. Isso aqui resolve o nosso problema? Claro que não, né, gente? Isso aqui é o que ele está ganhando em apenas um mês trabalhado. Como é então que a gente vai fazer para determinar em quanto tempo, quantos meses ele vai juntar 260? Fácil, né? Se em cada mês ele está ganhando 52 mil e eu preciso dessa quantia aqui para poder comprar a casa, a única coisa que vocês vão fazer aí agora é dividir, ó, 260 mil, dividir isso em 52 partes. Por experiência matemática aqui, ó, eu sei que se eu fizer isso aqui 5 vezes, 5 vezes 2 é 10, sobe 1 para cá, sobe 1 aqui em cima, ó. 5 vezes 5 é 25, mais 1 que subiu, vai dar exatamente os 260. Vou fazer uma linha melhor aqui. 260, não faltando nada. A pergunta dele é: em quanto tempo, em quantos meses Daniel iria conseguir comprar uma casa no valor de 260 mil? Se cada mês ele está ganhando 52, 52 vezes 5 vai dar exatamente os 260. Ou seja, em 5 meses de jogo lá, ele vai conseguir comprar essa casa no valor de 260 mil euros. Bom, pessoal, essa então é a nossa aula introdutória. Mais uma vez, repito, se você não conseguiu acompanhar os passos aí, você tem a possibilidade de pausar o vídeo, de voltar ao vídeo, retroceder, acelerar, enfim, quantas vezes forem necessárias, até que você consiga aí resolver as suas questões. O que eu vou fazer agora é deixar aí o linkzinho de mais uma atividade para que vocês possam fazer e enviar para mim, claro, que com questões semelhantes a essa que nós trabalhamos aí. Bom, um abraço, estudem, façam as atividades, não deixem acumular e mandem para mim o quanto antes. E aqueles que ainda não fizeram as atividades do primeiro bimestre, por favor, corra lá, tá certo? Faça o quanto antes. Até mais. Fiquem com Deus aí. Um abraço. E qualquer dúvida, vocês podem tirar aí no
Vocês podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Até mais!